Bom dia, irmãos. A classe está vazia hoje. Será que é o frio? Mas não está frio hoje. Mas o pessoal vai chegando aí. O pessoal vai chegando. Vamos orar? Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Que alegria, Senhor, estar na tua casa, no teu dia especial, e que possamos estar aos teus pés estudando a tua palavra, Pai querido. Assim, Senhor, pedimos a presença do teu Santo Espírito e pedimos a tua orientação para o estudo que vamos fazer da tua palavra. Assim, abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos, eu diria que acho que é a penúltima aula deste tema que nós temos estudado nos últimos 12 meses. Afirmações difíceis na Bíblia. Nesse primeiro semestre, nós nos concentramos no Velho Testamento. O Velho Testamento termina com os profetas menores. São vários. Eu vou dar aula hoje de Profetas Menores 1, e o Paulo vai dar aula na semana que vem, Profetas Menores 2. É que nem módulo de faculdade. Eu vou tratar hoje de 5 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas. Obviamente que não dá para tratar de todas as dificuldades que aparecem nesses livros, então eu pincei algumas. Então vamos estudar essas dificuldades que aparecem nesses livros dos profetas menores. Falando primeiro de Oséias. O livro de Oséias apresenta-nos Oséias como um gigante espiritual, um homem de muita oração, profundamente consagrado à tarefa de salvar o povo de Israel, o povo que pecava o tempo todo, e ele conclamava o povo ao arrependimento, de modo que o povo, verdadeiramente os escolhidos de Deus, se sentissem verdadeiramente obrigados a voltar para a casa de Deus e ali achar o amor de Deus, o perdão de Deus e a cura para os pecados todos. Então esse é o contexto fundamental do livro de Oséias. Do livro de Oséias, qual foi das afirmações difíceis que eu pesquei? Essa me parece realmente uma afirmação difícil. Quando o Senhor falou no princípio por Oséias, disse o Senhor a Oséias: vai, toma por esposa uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu apartando-se do Senhor. Como isso? Como Deus manda Oséias se casar com uma prostituta? A prostituição não é um pecado perante Deus? Deus não condena a prostituição? Claro que Deus condena a prostituição, mas essa passagem, quando nos deparamos com ela, como é que é isso? Um Deus santo condena o meretrício, como é que ele pôde ordenar a Oséias que se casasse com uma prostituta? Será que Deus estaria, nesse momento, negando que a prostituição fosse um pecado, que fosse alguma coisa condenada por ele? Vejam, em Êxodo 20, 14, 10 mandamentos. O adultério é considerado um dos 10 mandamentos. Não adulterarás. Ora, uma prostituta adultera o tempo todo. Isso é pecado. Pecado condenado por Deus. Em 1 Coríntios 6, 15 a 18, nós lemos: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabes que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Vejam, a palavra de Deus nos diz que a conjunção carnal com uma meretriz torna-nos
um com ela. Portanto, participamos da prostituição. Porém, como crentes, somos unidos ao Senhor em espírito. Mas nós sabemos que carne e espírito não se misturam como óleo e água. Então, como é que é isso? A orientação de Paulo, fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, estamos vendo que a prostituição é condenada veementemente, tanto no Velho Testamento, desde lá do comecinho, quando Deus nos deu os 10 mandamentos, e no Novo Testamento. Isso é o tempo todo condenado por Deus. Vejam, essa passagem em que Deus ordena que Oséias se case com uma prostituta, não desconhece de forma nenhuma a prostituição como pecado. É de fato uma fortíssima condenação à prostituição, tanto física como espiritual. O fato de o gravíssimo pecado da idolatria, a idolatria é uma forma de prostituição, isso é descrito pela Bíblia como uma forma de prostituição espiritual e tem a desaprovação de Deus, seriamente, duramente. Em Oséias 4, 12 a 16, nós lemos: o meu povo consulta ao seu pau, e a sua vara lhe dá respostas, porque o espírito de luxúria os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo e do terebinto, porque é boa a sua sombra. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, te queiras prostituir, contudo não se faça culpado. Judá, não venhais a Gilgal e não subais a Bet-Avém, nem jureis, dizendo: vive o Senhor. Porque como a novilha obstinada se rebelou, Israel, agora o Senhor os apacentará como um cordeiro no lugar espaçoso. A condenação aparece o tempo todo, mas no final Deus, na sua misericórdia, está sempre pronto a perdoar, e isso aparece claramente aí. Deus ordenou a Oséias não que se aproximasse de uma prostituta com ânimo de prostituição. Ele não determinou que ele fornicasse com ela, que se aproveitasse da mulher, mas, na verdade, Deus ordenou que ele se casasse com ela. Deus determinou que Oséias fosse fiel a ela, mesmo que ela viesse a lhe ser infiel. Isso, obviamente, não viola o princípio do casamento, porque, na verdade, Deus está reafirmando que isso, na santidade do casamento, representa verdadeiramente a valorização do casamento, a fidelidade de um cônjuge ao outro. O que ele pediu a Oséias foi que casasse com ela, e, em casando com ela, fosse fiel a ela. Oséias devia manter-se fiel aos seus votos de casamento, mesmo que a sua mulher fosse infiel aos votos dela. Nós começamos a perceber aqui de levinho o intuito de Deus. Na verdade, Deus fez um pacto com o povo de Israel. Deus, assim, fez um voto. E o voto de Deus nunca é rompido. Mas o povo de Israel adulterou espiritualmente. E Deus sabia que isso ia acontecer. Então, de fato, na verdade, parece que esse mandamento a Oséias é uma representação do pacto entre Deus e o seu povo, como é o pacto entre Oséias, justo, santo, que deveria se manter fiel à esposa, embora Deus soubesse que a esposa iria adulterar.
A Bíblia, em outras passagens, trata da questão da prostituição, do adultério. Levítico 21:14, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, destas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. Esse mandamento de Deus parece que é determinante. Olha, você não pode, nenhum de vocês pode se casar com uma prostituta. Mas, na verdade, nessa passagem de Levítico 21:14, Deus está se dirigindo especificamente aos sacerdotes, aos levitas, aqueles que ele tinha separado para servirem como sacerdotes no templo. Então, esse mandamento específico de Deus, não tomarás viúva, repudiada, desonrada ou prostituta, tomado, perdido do contexto, pode nos levar à conclusão de que é um mandamento geral, mas ele é especificamente aplicado aos levitas. Se nós lermos no começo de Levítico, nós vamos ver no versículo 1 do mesmo capítulo 21, depois disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, aos filhos de Arão, e dize-lhes. Aí vem uma série de mandamentos, longa série de mandamentos, que os levitas não deveriam desobedecer, entre eles o do versículo 14, você não tomará uma prostituta como esposa. Então, às vezes aparece esse argumento, esse mandamento que Deus deu a Oséias está contrariando o que ele determinou em Levítico. Não. Esse mandamento que está em Levítico é especificamente em relação aos levitas. Muda. Alô? Mudou. Em 1 Coríntios 6,16, também está tratado o tema. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faça um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Esse não é um mandamento, claramente, para que não se case com alguém que tenha sido uma prostituta. Não, o mandamento está falando do momento corrente, da habitualidade. Ele é dirigido àqueles que vinham tendo relações extraconjugais, o que não era o caso de Oséias. Oséias não vinha tendo relações fora do casamento. Na verdade, Deus ordenou a Oséias que ele se casasse com Gomer e fosse sempre fiel a ela. Então, na verdade, a melhor interpretação para essa passagem, essa dificuldade, quando Deus ordenou que Oséias tomasse por esposa a Gomer, pode ser que essa ainda não houvesse se tornado prostituta. Mas Deus sabia que ela ia ser infiel a Oséias, e Deus sabia que ela ia tomar o caminho da prostituição. Deus sabia de antemão. Como Deus também sabia da prostituição de Israel. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, o povo de Israel ainda não tinha se prostituído com outros deuses. Porém, Deus sabia de antemão que o povo de Israel iria se prostituir. Então, é exatamente o mesmo paralelo. Esse mandamento de Deus para Oséias, tome uma prostituta como tua esposa, na verdade é uma alegoria daquilo que Deus tinha dito para o povo de Israel, que o povo se prostituiria. Na verdade, o propósito de Deus era ilustrar o adultério espiritual que Israel cometera contra o Senhor. Essa é possivelmente a melhor forma de entendimento dessa passagem que nos causa certa surpresa. Deus mandando um profeta casar-se com uma prostituta. Vamos passar agora para o profeta Joel. Joel faz a sua profecia depois que nós tínhamos tido uma grande praga de gafanhotos que tinha devastado a terra de Judá, o sul de Israel. Joel meditava nessa tremenda calamidade. Pessoal, no tempo em que a agricultura era a forma de vida da humanidade, um ataque de gafanhotos significava a perda da lavoura, o que significava definitivamente um período de fome para todo mundo.
Então era verdadeiramente uma grande calamidade. Ora, depois disso, veio a Joel a palavra do Senhor. E ele, meditando nisso, transformou-se num grande profeta. Ele proclamava ao povo as implicações divinas dessa catástrofe. E esse livro realmente registra o grande sermão de Joel ao povo, mostrando como uma praga de gafanhotos pode devastar um povo, assim como o pecado pode devastar o pecador. No livro de Joel, há uma afirmação difícil acerca do dia do Senhor. O dia do Senhor, pessoal, é uma coisa muito intrigante. Era uma coisa muito intrigante naquele tempo, continua sendo uma coisa intrigante nos dias de hoje. Verdade ou mentira? O que é esse o dia do Senhor? Então, em Joel 1,15, Joel fala assim: ai do dia, pois o dia do Senhor está perto e vem como assolação da parte do Todo-Poderoso. Antes de Joel, outros profetas tinham se referido ao dia do Senhor. E todos eles diziam: o dia do Senhor está próximo. Só que o período em que esses profetas falaram vem lá do século 9 a.C. até o fim do Velho Testamento, um lapso de 400 anos. O dia do Senhor está perto, mas em 400 anos o dia do Senhor não aconteceu. Essa é uma coisa intrigante a respeito do dia do Senhor. Mas Joel é mais um profeta a afirmar a respeito do dia do Senhor. No Novo Testamento, o Senhor Jesus também fala do dia do Senhor, sim ou não? E ele descreve com muito detalhe o dia do Senhor. Então, qual é realmente a afirmação difícil no livro de Joel? Como será esse dia do Senhor? Como será? Bom, vamos falar algumas coisas que a Bíblia nos ensina a respeito do dia do Senhor. O dia do Senhor será quando Deus julgará os culpados como nunca antes. E, ao mesmo tempo, completará a salvação e o livramento dos redimidos. Então, é o dia da separação definitiva. Vejam lá, Salmo 96, versículo 13. Diante do Senhor, porque vem julgar a terra, ele julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. 2 salmos depois, Salmo 98, 9. Diante do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e os povos com equidade. Então, o dia do Senhor é um dia de julgamento. Mas também o dia do Senhor é o dia da teofania. Teofania quer dizer aparecimento do Senhor. No caso específico, é o retorno do Senhor. E ele surgirá no Monte das Oliveiras, onde Jesus disse aos discípulos que retornaria da mesma forma como havia partido. Vocês se lembram que Jesus, logo depois de dar a grande comissão, ele estava no Monte das Oliveiras com os discípulos e ele ascendeu ao céu. E ele tinha dito: eu voltarei do mesmo jeito. Eu descerei do céu e os meus pés tocarão o Monte das Oliveiras. O retorno seria igual à partida. Em Zacarias 14, 3, 4, nós lemos: então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como quando peleja no dia da batalha. É previsto que no final dos tempos várias nações se acercarão de Jerusalém e atacarão Jerusalém. Várias nações. E o Senhor descerá no meio dessa batalha. Naquele dia estarão os seus pés, os pés do Senhor, sobre o Monte das Oliveiras. Isso está em Zacarias.
O Monte das Oliveiras está defronte de Jerusalém para o Oriente. Você já deve ter visto a fotografia de Jerusalém, aquela que aparece a cúpula dourada, aquela grande fotografia que a gente vê a muralha toda. Aquela fotografia é tirada do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o que tem a melhor visão da cidade de Jerusalém como um todo. Aqui na igreja, no escritório, tem uma fotografia daquela, eu tenho uma dessa igualzinha em casa. Ou seja, o Monte das Oliveiras é exatamente um ponto essencial, referencial, para o retorno de Cristo. Tanto que, no Monte das Oliveiras, hoje não tem mais nenhuma oliveira. Porque o Monte das Oliveiras está todinho recoberto de túmulos, é um grande cemitério. Por que esse grande cemitério está ali? Porque espera-se que, quando Jesus voltar, esse pessoal está na primeira fila. Ou seja, é aquele pessoal que senta, sabe, no teatro, pertinho do palco, né, a cena acontecendo, o pessoal está lá na fila do gargarejo. É por isso. Então, o Monte das Oliveiras está de frente a Jerusalém para o Oriente. Se o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, haverá um vale muito grande. E metade do monte se removerá para o norte e a outra metade para o sul. Ou seja, quando Jesus tocar com seus pés o monte vai se fender. É uma coisa verdadeiramente impressionante. Quando ele surgir, Jerusalém será atacada, e ele pessoalmente liderará o seu povo contra as nações que se ajuntarão para pôr fim definitivo à questão judaica. Todos vocês conhecem a questão judaica, ou seja, o conflito milenar entre o povo de Israel e, hoje, fundamentalmente, os árabes. Mas muitos povos, não serão somente os árabes, serão russos, serão chineses, ou seja, há uma grande quantidade. E hoje nós temos o conflito intenso entre israelenses e palestinos. Mas todos os povos islâmicos em volta de Israel estão sempre prontos a atacar Israel. Então, o próprio Senhor vai liderar o seu povo contra as nações que se ajuntarão para pôr fim definitivo à questão judaica. Esses povos vão atacar Israel para pôr fim definitivo à questão judaica. E o fim definitivo da questão judaica será a vitória definitiva do Senhor, mostrando a todos que Ele é Deus. Zacarias 14, 10 a 12. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon. Ao sul de Jerusalém ela será exaltada e habitará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lugares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais maldição, mas Jerusalém habitará em segurança. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Apodrecer-se-á a sua carne, estando eles de pé, e se lhes apodrecerão os olhos nas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na boca. Esse é o dia do Senhor. Ai do dia. Mas seguimos, falando um pouco mais do dia. Por causa dessa insurreição, desses povos todos que se atacaram a Jerusalém, o povo de Israel, por causa dessa insurreição contra o Senhor e sua causa, o profeta Amós descreve o dia do Senhor como um dia de escuridão e lamentação. Isso está em Amós 18, 20. Para aqueles que creem no conceito popular de que o Messias voltará para corrigir tudo o que é errado e para todos. Ou seja, independentemente das pessoas terem professado ou não a sua fé em Jesus.
Na verdade, pessoal, essa descrição do dia do Senhor em Amós descreve definitivamente que isso é falso. Jesus não voltará para corrigir tudo e todos, mas exclusivamente os salvos. Ainda, segue no Novo Testamento a discussão a respeito do dia do Senhor. Um dia de horror para os incrédulos, verdadeiro horror. Mas um brilhante dia de livramento e júbilo para todos os que esperam a vinda de Cristo. Então não adianta você ter feito o seu tumulinho no Monte das Oliveiras se você não é crente. Porque para você será um dia terrível se você não é crente. Mas se você é um crente, entregou a sua vida ao Senhor, colocou a sua fé em Jesus, esse será o dia final do livramento e de júbilo. Mateus 22, 23. 7, 22, 23, desculpem. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse é o julgamento definitivo. Ou seja, a falsa confissão de fé também será julgada. Mas, 1 Tessalonicenses 5,4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Os crentes não estão em trevas. Aguardam o dia como um dia brilhante. 2 Pedro 3,12. Aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Pessoal, o dia do Senhor será verdadeiramente terrível. Os elementos se fundirão abrasados. E Romanos 2, 5 e 6. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, o dia do Senhor está diretamente vinculado ao dia do retorno de Cristo. Será o dia da inauguração divina, de um período que, de uma certa forma, já começou, que é a instalação definitiva do reino de Deus na terra. A vinda de Cristo, a primeira vinda, trouxe o reino. Ele está nos nossos corações. Os salvos já vivem o reino de Deus, ainda que não na plenitude. Nós ainda enxergamos essas coisas de uma forma esfumaçada, mas veremos face a face, claramente, cristalinamente, quando essas coisas acontecerem. Nem olhos ouviram, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram aquilo que está reservado para aqueles que amam a Deus. Então, queridos, a perspectiva do dia do Senhor tem um efeito muito poderoso. Ela induz a humanidade ao arrependimento e a preparação da humanidade para esse dia. As bênçãos se estenderão àquilo que nós chamamos de Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, na verdade, novos céus e nova terra. Ou seja, a entrada do reino de Deus no domínio da eternidade. Isso trará plenitude do derramamento do Espírito Santo e a definitiva purificação de todos aqueles que amam ao Senhor e confessam o Senhor como único Salvador. Quando vier esse dia, muda. Quando vier esse dia, o reino será somente do Senhor.
E toda outra, qualquer manifestação de rivalidade contra o reino do Senhor, qualquer outra religião, qualquer outro desafio, será extirpado, essa rivalidade irá cessar e para sempre. Ou seja, o dia do Senhor é um dia de julgamento, de trevas para os condenados e de luz e salvamento para os crentes. E é o dia da instalação definitiva do reino de Deus. Vamos falar um pouquinho agora de Amós. Amós, no comecinho da sua profecia, capítulo 1, versículo 2, define o tom da mensagem. A voz de Deus, como a de um leão que ruge, será ouvida desde Sião no dia do juízo. É o mesmo dia. Sob o respeitável manto da prosperidade material, vejam, sob o respeitável manto da prosperidade material, Amós põe a descoberto a massa putrefata do formalismo religioso e da corrupção espiritual. Isso está no capítulo 5 de Amós, versículos 12 e 21. Ou seja, Amós fala de uma coisa que Jesus veio a falar também insistentemente. A formalidade, a religião exterior, os sacrifícios, nada disso tem valor sem uma conversão verdadeiramente do coração humano sob o efeito do Espírito Santo. Ou seja, o formalismo religioso se manifestava em meio a uma grande prosperidade material. Talvez seja por isso que nós ouvimos, dificilmente o rico entra no reino dos céus. Isso não é impossível. Mas é difícil, porque a sedução das riquezas, frequentemente, transforma o homem num religioso superficial, verdadeiramente um verniz que esconde a verdadeira podridão do sepulcro caiado. É contra isso que Amós prega e profetiza. Ele aponta a total indiferença para com os direitos humanos e para com a pessoa humana. E Amós assinala a deterioração da moral e da justiça social. Será que Amós estaria falando para nós nos dias de hoje? Não é só do Congresso. Não é só do Congresso. Veja, nós temos aqui no Brasil exatamente isso aqui. Total deterioração da moral e da justiça social. Vejam que, em nome da justiça social, governantes têm governado como se fossem sepulcros caiados, dizendo ao povo: eu estou cuidando da causa social, mas na verdade ele está se locupletando. Nós estamos vivendo isso no Brasil, sim ou não? E cada semana que passa tem mais gente. Ou seja, parece que Deus decidiu realmente trazer à luz tudo que estava escondido. É a ação de Deus, pessoal. O que está acontecendo no Brasil, cada dia que passa eu me torno mais convencido de que é a ação de Deus sobre esse país. Tudo está sendo trazido à luz. Nada que é escondido ficará sem ser trazido à luz. Fala, Huguinho, o que você quis dizer? Essa é a sua esperança como crente, né? Não é a Lava Jato, não. É o Senhor que está por trás das coisas e está trazendo tudo à tona. Tá? Pois é, e estão denunciando os outros, tá? Agora já está assim, olha, eu estou ferrado mesmo, então vou ferrar o resto, ou seja, está caindo todo mundo. Afirmação difícil em Amós. Ih, esse troço aqui está meio esquisito, viu? Amós 8:11. Eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ai, que fome é essa!
Essa é a verdadeira fome. E é tão bom quando a gente tem essa fome, né? Não é gostoso quando a gente levanta cedo, oba, hoje eu vou para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, vou passar o dia lá, vou trabalhar o dia inteiro, vai ser cansativo, mas eu estou novo para o resto da semana. O que o Amós quis dizer, pessoal, quando declarou que haveria fome de se ouvir a palavra do Senhor? Essa é a questão difícil. A questão difícil é o softwarezinho aqui. Tá? Não há indicação alguma na história de que as escrituras hebraicas tenham sido destruídas ou removidas de Israel nesse tempo, no tempo de Amós. Aqui então se refere a essa fome de ouvir a palavra de Deus. Na verdade, pessoal, por causa do pecado de Israel, Deus pronunciou por intermédio de Amós que ele traria juízo sobre o seu povo. Um aspecto desse juízo seria exatamente a fome de se ouvir a palavra do Senhor. O versículo 8:11 se aplica à ausência de mensageiros de Deus, tais como os seus profetas. Israel vinha sendo seguidamente visitado por profetas, muitos profetas. Mas haveria um dia em que Deus cessaria de se comunicar com o seu povo através de profetas. Israel não apenas tinha desprezado mensageiros de Deus, como muitos deles tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. E isso acontece até os dias de hoje. Durante toda a história da civilização, nós temos tido crentes e até profetas mortos pela palavra de Deus. O próprio Jesus disse que isso aconteceria. No juízo de Deus sobre Israel, chegaria um tempo em que o povo buscaria ajuda e direção, mas Deus permaneceria em silêncio absoluto. Vamos ver alguns versículos que falam sobre isso. Ezequiel 7:26. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor, e buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. Vejam, o sacerdote não poderá falar nada em nome do Senhor, e os anciãos perderão a capacidade de falar em nome do Senhor. Então nós estamos falando do pastor e dos presbíteros aqui. Não terão mais capacidade de se comunicar com o povo através da palavra de Deus. Em Miqueias 3:7, e os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Então, embora o povo ainda tivesse as escrituras escritas, haveria fome da palavra de Deus ministrada por meio dos profetas. Vocês se lembram quando Jesus se manifestou? O povo falava, um novo profeta se levantou. Por quê? Porque fazia mais ou menos 400 anos que a boca dos profetas havia se calado em Israel. Então, quando Jesus veio, finalmente apareceu, o Deus voltou a falar. O povo esperava isso, verdadeiramente. Essa é a fome de Deus, a fome de ouvir a palavra de Deus. Além de ter a palavra escrita, profetas falando em nome de Deus. Deus avisou, isso vai cessar. E isso é uma forma de juízo. Vamos a Obadias. O livro de Obadias é um livrinho pequenininho, bem pequenininho. Aliás, eu tenho um amigo judeu chamado Obadia. Quer dizer, em hebraico, Obadia termina com H. Então, ele chama Obadia, falta o S. E ele é pequenininho, que nem o livro. Tá? Este pequeno livro resume o significado da relação de Edom e Israel. Edom são os descendentes de Esaú. E de Jacó descende o povo de Israel. Vocês se lembram da história, né? Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó.
Esaú era o primogênito, tinha todo o direito de primogenitura. Aí, na hora que o pai ficou com fome, precisava comer, Jacó apresentou um guisado, né, que agradou a Jacó, agradou a Isaac, mas como Esaú era muito peludo, Jacó pôs uma pele de animal, aí o pai cego já, esse é o meu filho Esaú. E não era Esaú coisa não, vocês sabem da história, no fim, Jacó ganhou o direito de primogenitura. O resultado é que os dois irmãos se tornaram inimigos, os descendentes de Esaú, Edom, e os descendentes de Jacó, Israel, se tornaram inimigos. Povos vizinhos, mas se tornaram inimigos. Ora, essa relação entre Edom e Israel na história da salvação tem um significado muito importante. Ao fazê-lo, revela um aspecto do dia do Senhor e do reino de Deus. O que, na verdade, faz Obadias é relacionar o castigo particular de Edom, Esaú, com o juízo de todas as nações no dia do iminente dia do Senhor. Ou seja, dá a impressão que o livro de Obadias é apenas um livro que trata de política nacionalista. Mas, na verdade, é uma mensagem que sinaliza, como sinalizou julgamento a Edom, sinaliza julgamento a todas as nações. Na verdade, o remanescente de Israel que escapou será o caminho de salvação e instrumento de salvação e do governo de Deus sobre todas as nações. Então, o pequeno livro de Obadias sinaliza para as coisas que estão acontecendo hoje. Ou seja, há um remanescente de Israel no mundo hoje. Eles ainda não são crentes, mas muitos deles, ainda menos remanescentes, serão crentes no final dos dias. Ou seja, haverá judeus na terra de Israel que se converterão ao Senhor Jesus e eles serão um remanescente de Israel. Deus está sinalizando, com este remanescente eu abrirei caminho para a salvação de todas as nações. E essa é a grande mensagem que está no livro de Obadias. Qual é a questão difícil? Seria a profecia de Obadias simplesmente uma expressão do nacionalismo judeu? Claramente, pessoal, a mensagem de Obadias é uma mensagem essencialmente de juízo moral e divino sobre as nações. Esse livro, na verdade, é uma revelação da soberania de Deus em meio a uma grande desgraça e a derrota de uma nação. Nós estamos passando por isso no Brasil, pessoal. O Brasil hoje, nesse momento, é um país destroçado, desgraçado, parece que está completamente afastado de Deus, e a maior parte do povo está, sim, afastado de Deus, como vocês sabem, mas Deus não está afastado de nós. Porque o que está acontecendo aqui é a mão de Deus agindo sobre o Brasil, não tenho dúvida disso. A mão dele está pesando, e daí nós encontraremos um país diferente. Oxalá seja um país entregue a Jesus. Então, essa questão difícil, a derrota de Israel perante seus inimigos, parecia mostrar que o Deus de Israel era um Deus impotente. Parecia. Por quê? Israel estava sendo derrotado perante seus inimigos. Israel era o povo de Deus. E esse Deus parecia ser um Deus de pau, de vidro, de pedra, impotente para salvar o povo. Porém, Obadias proclama que Yahvé manterá as suas promessas, mesmo que o futuro pareça muito sombrio. As nações não entenderam que a sua vitória sobre Israel era uma vitória temporária, mas essa era uma obra do próprio Deus. Então, seria tão bom se a gente pudesse interpretar a derrota do Brasil hoje. É temporária. É uma ação de Deus sobre o povo brasileiro para correção. Eu gostaria tanto que todos crescem nisso. Tá? Eu estou cada dia mais convicto de que as coisas que estão acontecendo, desde o 7-1, pessoal, é ação de Deus. É para quebrar mesmo a cerviz
e fazer o povo se ajoelhar perante o Senhor. Tá? O 7-1 é um símbolo, mas ele tem um significado. Ser derrotado pelo Peru com gol de mão também é, pessoal, mesma coisa. Tá? Obadias proclama que Yahvé sempre possui o controle total da situação e sempre cumprirá o seu propósito eterno. Essa é a mensagem de Obadias. Obadias é meu amigo. Então, a questão difícil termina assim: o triunfo final de Israel será uma bênção para todas as nações. A apostasia de Israel trouxe juízo sobre Israel, mas por meio desse juízo, Deus reconciliou as nações com Ele mesmo. Todas as nações do mundo, claro, os crentes dessas nações se reconciliam com Deus. O livro de Obadias, então, é uma declaração de fidelidade de Deus e um testemunho da sua justiça moral, pela qual Ele, por fim, estabelece a sua justiça na terra. E, finalmente, eu vou tratar de Jonas. Esse é um profeta mais conhecido, porque ele é mais citado do que os outros. A questão-chave em Jonas. O livro de Jonas é de caráter biográfico, relata a história de Jonas. Começa e termina com o Senhor falando a Jonas. Em primeiro lugar, Jonas é comissionado para anunciar um juízo sobre a cidade de Nínive, capital da Síria. Ele é convocado por Deus a anunciar um juízo sobre a cidade. E no final o Senhor faz ver a sua misericórdia e a sua compaixão. Então, essas duas grandes representações do caráter de Deus nós encontramos na resposta de Jonas, a justiça e a compaixão divina. Muitos eruditos modernos afirmam isso. O livro de Jonas não é real. O livro de Jonas é uma ficção. Então essa é a questão. Será que o livro é uma história real ou é uma ficção? O livro de Jonas todo seria uma história real ou uma ficção? Os eruditos modernos afirmam que o livro de Jonas é uma história fictícia, mas tem um propósito, que é de transmitir uma mensagem divina. Então, na verdade, para esses intérpretes, o livro de Jonas não é uma história real, e sim apenas uma história fictícia. Existem pelo menos cinco fortíssimos argumentos para que a gente descarte essa questão. Não, o livro de Jonas é histórico, é real. Quais são essas 5 coisas, 5 argumentos? Bom, possivelmente haja uma negação de que o livro de Jonas seja histórico, seja real, porque há um enorme preconceito contra coisas sobrenaturais. As pessoas vão, que negócio é esse? O cara ser engolido por um peixe, fica lá 3 dias dentro do peixe, sendo digerido. Não dá para acreditar, é um preconceito. Segundo, o livro de Jonas é citado num livro histórico do Antigo Testamento, bem antigo. Terceiro grande argumento, Jesus menciona o livro de Jonas ao prever a sua própria morte e ressurreição. Penso eu que vocês compartilham comigo a ideia de que a palavra de Jesus tem autoridade. Quarto, Jesus testemunha o arrependimento dos homens de Nínive, ao proclamar o seu juízo e condenação sobre os fariseus impenitentes. E quinto grande argumento, há confirmações arqueológicas sobre a existência real do profeta Jonas. Então vamos trabalhar um pouquinho esses 5 argumentos sobre essa questão difícil se o livro de Jonas seria um livro real ou fictício. Primeiro grande argumento, a questão do preconceito contra a possibilidade de acontecerem coisas sobrenaturais. Veja, um homem ser engolido por um grande peixe e lá permanecer 3 dias, sendo digerido. Vocês sabem como acontece o processo de digestão, né?
Ou seja, existe o suco gástrico que dissolve. Hã? Não, primeiro que não tinha oxigênio. Segundo, o suco gástrico destruindo. É um ácido tremendo, transformando em fiapos aqui, sendo digerido. Se você puser uma carne dentro de um copo de Coca-Cola, vai ficar exatamente igual, toda branca e uns fiapos, assim, porque a Coca-Cola é que nem suco gástrico, tá? É um negócio terrível. Além do que, se diz que peixe grande, a Bíblia não fala em baleia, a Bíblia fala em grande peixe. Olha, o peixe grande, mesmo grande, que a gente conhece, é a baleia. Mas é sabido que as baleias têm uma garganta muito estreita e não dá para passar um homem nessa garganta. Então, a baleia, na verdade, come cardume de peixe pequenininho. Mas tem alguns tipos de baleia que tem garganta que dá para passar um homem. Tem. Ora, se é possível acontecerem milagres, e eles acontecem. Acontecem milagres? Acontece? Eu acho que está acontecendo um milagre no Brasil. A mão de Deus está fazendo acontecer alguma coisa que vai mudar esse país. Por que não poderia ter acontecido esse milagre? Não poderia Jonas ter sido engolido pelo peixe? É verdade, pessoal. Jonas estava fugindo de Deus, não estava? Estava ou não estava? Vai para Nínive pregar a mensagem. Não vou. Mas vai, não vou. Aí bichinho foi para a praia, foi engolido pelo peixe e o peixe vomitou Jonas bem na praia mais próxima de Nínive. Ou seja, a mão de Deus. Podia acontecer um milagre? Podia. Segundo argumento, o livro de Jonas é citado num livro histórico. Qual é esse livro? Segundo Reis 14, 25. Foi ele que restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra que o Senhor, Deus de Israel, falara por intermédio do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai de Gat-Hefer. Então, tempos muito antigos. O livro de Reis é muito antigo. Já se refere a Jonas. Ora, se a profecia de Jonas foi citada num livro histórico, e que todo mundo aceita e reconhece, por que nós deveríamos rejeitar o caráter histórico do livro de Jonas? Ou seja, há um testemunho muito antigo de um livro histórico plenamente aceito que se refere a Jonas. Por que Jonas não seria também um livro histórico? Terceiro, Jesus menciona o livro de Jonas quando ele prevê a sua morte e a sua ressurreição. Mateus 12, 40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Queridos, será que Jesus iria mentir? Deus não mente. Jesus não mente. Jesus afirma isso. Realmente aconteceu. É um fato histórico que se refere à própria morte, sepultamento e ressurreição. Jesus estava falando de um fato histórico que iria acontecer. A sua morte, o seu sepultamento, a permanência no túmulo do 1º ao 3º dia. Vocês sabem que não foram 3 dias completos, mas virou 2 noites. E ele permaneceu como se estivesse no ventre do grande peixe, tanto quanto Jonas. Jesus afirma, isto vai acontecer, é um fato histórico. E grande parte da humanidade hoje reconhece que isso é um fato histórico. Portanto, esse fato histórico, morte, sepultamento e ressurreição, tem a mesma base histórica de Jonas no ventre do peixe. Jesus não mentiria. Ele usou o exemplo de Jonas, o sinal de Jonas, para falar o que ia acontecer com ele. Quarto grande rejeitar isso seria rejeitar a história de Jesus. Se você rejeita Jonas, de uma certa forma, você está negando que a previsão que Jesus estava dizendo que ia acontecer também seria falsa. Quarto grande argumento. Jesus testemunha o arrependimento dos homens de Nínive.
ao proclamar o seu juízo e a sua condenação sobre os fariseus e impenitentes. Jesus estava conversando com os fariseus e os condena, e invoca esse fato, a condenação dos homens de Nínive. Ou seja, os homens de Nínive se arrependeram perante a pregação de Jonas. É o que Jesus afirma em Mateus 12:41. Ele avaliza, houve arrependimento do povo de Nínive perante a pregação de Jonas. Vocês sabem muito bem que dos povos antigos, um dos mais terríveis foi o povo assírio. Era um povo brutal, sanguinário, devastador, tinha simplesmente feito desaparecer da história as 10 tribos do norte de Israel. E, no entanto, esse povo terrível tinha se arrependido perante a pregação de Jonas. Jesus avaliza isso quando se refere aos fariseus. Por causa do testemunho de Jesus, nós podemos ter a certeza de que os relatos que estão no livro de Jonas são uma história real. Acho que é mais difícil um ninivita se arrepender do que um peixe ficar dentro de um... O peixe na barriga do homem é muito fácil. Um homem ficar na barriga do peixe. Tá? E 5. Há uma confirmação arqueológica, ou várias confirmações arqueológicas, que realmente o profeta Jonas existiu. Existe um túmulo no norte de Israel que é o túmulo de Jonas. Todos reconhecem, atribuindo aquele túmulo ao profeta Jonas. Portanto, ele é um personagem histórico. Além do que, nas muitas escavações que acontecem em Israel têm sido desenterradas moedas antiquíssimas que têm a efígie de um homem saindo de dentro da boca de um peixe. Portanto, é uma evidência arqueológica. Aliás, nessa direção, pessoal, o livro base que nós usamos nessas classes menciona que um certo Ambrose John Wilson, devia ser um teólogo, escreveu um artigo na revista do Instituto Teológico de Princeton, em 1927. E ele relata a história de um pescador de baleias que foi engolido por uma baleia enorme. Essa baleeira estava pescando baleias e naquela tremenda dinâmica, vocês viram o Moby Dick? Enfrentar uma grande baleia para um barquinho pequeno é um negócio desafiador. Quer dizer, a baleia vira o barco, o nego voa e cai dentro da garganta da baleia, ou seja, é muito fácil uma baleia deglutir um homem. E o que aconteceu foi exatamente isso. A baleeira estava pescando e, no processo de pesca, um dos tripulantes do barco foi engolido pela baleia. E a baleia mergulhou, afundou e ponto final. Tempos depois, um dia ou 2 dias depois, o mesmo barco arpoou a baleia, matou a baleia e levaram a baleia para a praia. E, para tirar os pertences da baleia, abriram a barriga da baleia. Qual não foi a surpresa? Estava lá o cara lá dentro. Estava já assim, digerido, branco, sabe? Mas estava vivo. Estava vivo. E ele sobreviveu e ficou com manchas brancas, tal, de processo de digestão da baleia. Portanto, esse fato aconteceu. Isso é um relato de uma pessoa que possivelmente merece autoridade. Isso está citado num livro que tem merecido autoridade. Ok, queridos? Então, essas eram algumas das dificuldades para o dia de hoje. Muito bem. Pai querido, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pelo privilégio de termos podido nos debruçar sobre o estudo da Tua Santa Palavra. É sempre um prazer enorme, um deleite, os tempos que podemos dedicar ao estudo profundo da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que Tu nos concedas a possibilidade de fazermos isso muitas e muitas vezes ainda. Mas seja feita, Senhor, a Tua vontade. Eu apenas me coloco humildemente ao Teu serviço, porque tudo que eu ensino não vem de mim, mas vem de Ti, Senhor. Pai querido,
Abençoa todos aqueles que aqui estão presentes, abençoa esta igreja, Senhor. Leva-nos em paz e que tenhamos um bom dia de descanso com as nossas famílias. Por tudo isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vão em paz, bom domingo.